Bom, queridos, como vocês estão? Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos na terceira aula da matéria Eclesiologia, né? É MT 25, não é isso? 3? 23. 23, MT 23. Estamos na terceira aula. E nós vamos dar continuidade à apostila. Todo mundo está com a apostila aí no gatilho, né? Benção. A gente começou nas duas últimas aulas, falamos sobre os princípios básicos do porquê é tão importante entendermos né, o que a Bíblia diz a respeito da igreja, da formação da igreja, dos propósitos que a igreja foi criada para cumprir, do papel que a igreja deve exercer entre si, do papel que a igreja deve exercer junto à comunidade, do papel que a igreja deve exercer globalmente, né? E a gente falando um pouquinho a respeito disso, nós vimos que essa análise está sendo feita em algumas esferas diferentes, né? A gente está analisando a igreja globalmente, né? O termo que vocês não gostaram muito, mas é a igreja universal, né? A igreja global. Estamos analisando também a igreja local, né? No nosso caso aqui, no caso de vocês, usando o exemplo da IBEP. E também estamos analisando a igreja quanto a indivíduos que são membro de um corpo. Então, a igreja global, todas as igrejas né, que servem o propósito do Senhor Jesus Cristo, discípulos de Cristo ao redor do planeta. A igreja local, aqui a IBEP, na cidade de Marlborough. E temos também você, eu e você, que somos igreja do Senhor, ok? Então, estamos partindo dessa premissa, que nós não podemos dizer que a igreja é uma coisa só, dentre essas três. A igreja ela é composta, né? A igreja é composta por essas três, eu diria que são três manifestações distintas desse conceito, desse princípio que o Senhor Jesus Cristo trouxe à Terra, né? A igreja. Apesar de não ser um conceito novo, né? O conceito de reunir-se para estudo da palavra, para adoração e etc. Esse conceito não era um conceito novo, nós falamos sobre isso nas últimas aulas também. Falamos sobre o templo, que era um lugar central onde a nação de Israel adorava. E depois da época de Esdras, se tornou comum as sinagogas, né? Que não tinham a mesma função do templo, mas ainda assim era um lugar onde era feito constantemente a leitura das Escrituras, e eles estudavam, e eles estavam reunidos nas sinagogas justamente para aprimorar o conhecimento a respeito de Deus. Então, a partir desse exemplo, Jesus no Novo Testamento, então, deixa bem claro para Pedro, né, o discípulo Pedro, em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 16, versículo 18, né, ele diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E ele dá então faz então essa afirmação tão importante, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Jesus dizendo. Então, essa igreja, a igreja de Jesus, era algo novo. E a revelação da igreja de Jesus, ela está inserida também no Antigo Testamento, em tipologias e simbologias, e vocês agora já são fera nisso, porque vocês estudaram a tipologia do tabernáculo na última matéria, não é mesmo? Me salvou, aleluia, né? Vocês estudaram, mas tem as aulas todas lá na internet, você já deve ter assistido várias vezes, já deve estar com sua, né?
já deve estar com sua redação quase pronta já, suas pesquisas, né? É isso aí. Né? Então, na tipologia do tabernáculo, a gente viu o quão poderosa é essa ferramenta, né? Como que Deus, em sua divina soberania, deixou pistas nos padrões da sua operação divina do decorrer da história, deixou pistas da manifestação desse povo que seria escolhido, um remanescente que seria chamado para o propósito de manifestar o reino de Deus na terra, e a gente vê isso se concretizar com a delegação de autoridade que vem a partir de Cristo para nós, ok? Amém? Amém. Bênção. Se surgir alguma pergunta, fique à vontade, porque às vezes as perguntas acabam ajudando a compreensão dos demais, tá bom? Então vamos lá, falamos sobre a definição da igreja, né? E é importante definir o que é igreja, por quê? Porque muitas vezes muitas vezes não, a vasta, né, maioria das vezes, as nossas experiências espirituais, elas têm um dado empírico muito forte, né? O que é essa questão de ser um dado empírico, uma experiência empírica? É quando é algo que está ligado ou embasado ou conectado a uma experiência pessoal que você teve. E a grande verdade é que os conceitos, não os conceitos, eu vou colocar as experiências espirituais, elas são muito mais empíricas do que qualquer outra coisa, porque a sua convicção de fé tem a ver com uma experiência pessoal que você teve com o Senhor, correto? No decorrer da sua caminhada, talvez dependendo do caminhar, temos pessoas com histórias variadas, pessoas que nasceram em lares evangélicos, até pessoas que viveram vidas promíscuas e experimentaram todo tipo de drogas e assim por diante, mas em um certo momento da caminhada, cada um, devido à sua experiência com Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus, aonde se tornou evidente a certeza da salvação e a certeza de que Ele morreu na cruz por nós, para salvar-nos e para perdoar os nossos pecados e assim por diante. Então, a partir dessa experiência, a gente passa a definir a nossa espiritualidade. Vocês estão me entendendo? Porém, ter apenas esse dado empírico da nossa espiritualidade é suficiente para a nossa fé, mas muitas vezes não é suficiente para compartilhar a nossa fé com outra pessoa. Né? Esses dias mesmo, comecei ontem lá na igreja o nosso Summer Bible Study, né? A gente faz todo verão, a gente faz um estudo bíblico no verão. E esse ano o nosso estudo é como a Bíblia chegou até nós. A gente está mostrando como que desde os primeiros manuscritos e como que os manuscritos foram mantidos, por que a Bíblia é um livro tão especial e digno da nossa atenção e da nossa confiança, por que a Bíblia é considerada tão né, o livro sagrado, o cânon sagrado. E essas coisas são importantes avaliarmos, dados culturais, históricos, é importante saber essas coisas, porque ao compartilhar a nossa fé, e o ato de compartilhar a nossa fé não pode ser apenas em cima de experiências pessoais. Nós temos que também aprender a definir essas coisas, principalmente como obreiros do Senhor, que almejamos ser e almejamos contribuir para a edificação do reino de Deus. É importante termos convicção e sabermos essas informações, ok? Então falamos um pouquinho a respeito disso. Eu quero ler brevemente o segundo parágrafo aí dessa página, página 2, né? Página 2, o item 3, página 2, item 3, segundo parágrafo, onde diz: entende-se por igreja a totalidade dos salvos em Cristo, dos que estão compromissados com a obra do Senhor, dos separados, santos, pela aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. A igreja é aqui na terra o corpo místico de Cristo. Nesta acepção é chamada igreja invisível, a que tem vida interior espiritual. Cristo é a cabeça desse corpo. Dá-se o nome igreja local ao grupo de pessoas chamadas de membros, unidas na mesma fé em Cristo Jesus, que se reúnem regularmente em determinado lugar sob a coordenação e direção de um chefe espiritual. Neste caso, chama-se igreja visível, ou seja, a igreja institucional organizada, formada, terrena.
tá bom? Então, essa definição é uma definição muito importante, tá bom? Falamos sobre o início de tudo, né, que é o nosso item 4, falamos sobre como Deus, desde o princípio, desde Adão, Deus demonstra um padrão de ter o desejo de se revelar às suas criaturas. Desde Adão, Deus busca, desenvolver um relacionamento com o homem. A queda de Adão põe uma pausa temporária nesse projeto de Deus, de se revelar, de se relacionar com o homem. A queda de Adão põe uma pausa inicial. E aí, a partir da queda de Adão, porque quando o homem peca, o homem não pode se achegar a próximo de Deus por conta própria, porque a santidade de Deus ela não pode ser ferida, ou ela não pode ser... nós não podemos sobreviver da forma que somos a partir da queda de Adão, com o pecado que herdamos de Adão. Não temos condições de nos aproximar da santidade de Deus. Ok? Então, o que Deus faz? A partir daí, o desejo de Deus de se revelar e ter um relacionamento conosco é tão grande que Deus vai criando meios, sistemas espirituais, filtros espirituais, para que o seu povo pudesse então se achegar perto dele. E aí a gente vê a evolução desse trabalhar de Deus que culmina no tabernáculo, a manifestação do tabernáculo, que é um dos primeiros tipos que temos nas Escrituras de uma adoração coletiva, aonde uma vez por ano toda a nação de Israel oferecia um sacrifício, o sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal e levava no Santo dos Santos, aspergia sobre a arca. Vocês conhecem toda a história. E aí, a partir daí, nós temos um padrão que começa a se formar de uma adoração coletiva, do povo reunido para juntos poderem ouvir a voz de Deus, e um líder que foi delegado pelo Senhor, que foi colocado, posto por Deus sobre o povo, e a gente começa a ver esse padrão se formando, né? O tabernáculo, ele permanece móvel até o fim do reinado de Davi. Davi reúne os materiais para a construção do templo. Seu filho Salomão faz o primeiro templo imóvel, né? O templo fixo, chamado Templo de Salomão. E aí nós temos, vocês conhecem a história, o reino se divide, Nabucodonosor invade a terra de Israel e destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo e tudo e tal. Lá na frente, com Esdras e Neemias, Deus usa esses homens para poder reconstruir a cidade. Esdras reconstrói o templo, e aí nós temos o templo de Zorobabel, né? Esdras junto com Zorobabel reconstroem o templo. Então a gente vê isso evoluindo, e aí já mais próximo da época de Jesus, Herodes faz reformas a esse templo de Zorobabel, e o templo então é adicionado, ele é melhorado, são feitas várias melhorias nesse templo, mesmo o templo de Zorobabel, e esse novo templo, então reformado, é conhecido como o templo de Herodes. Então a gente vê como que as estruturas vão evoluindo no decorrer da história, tá bom? Falamos sobre a sinagoga e como que a sinagoga é um primeiro modelo daquilo que hoje é a Assembleia dos Santos, aquilo que hoje é o que conhecemos como o modelo de uma igreja local, tá? E na página 6, falamos sobre a edificação da igreja, né? Falamos sobre a edificação da igreja. Qual foi a intenção primária de Jesus ao estabelecer a sua igreja? Né? Então, é aqui que nós vamos avançar a partir daqui hoje, porque aqui a gente falou sobre a igreja local e a igreja universal, falamos sobre a igreja como organismo e não como organização, e falamos também sobre os objetivos da igreja. É aqui que eu quero pegar contigo, vai comigo para a página 9. Os objetivos da igreja. Tá? Então, se você fosse, antes de olhar na apostila qualquer coisa, se você fosse olhar para mim e responder a seguinte pergunta, eu quero saber o que você diria. Qual foi a intenção de Jesus ao estabelecer a sua igreja? Para mim, ele queria quebrar paradigmas, coisas que eles viviam só, eles liam e
queriam fazer tudo que estava no papel, eles não queriam uma ação espontânea, ele queria um tipo de adoração de verdade, não uma coisa programada. Sim, perfeito. Porém, se a gente pegar ainda numa esfera ainda mais simples, ok? Anunciar o Evangelho, né? Eu acho que a intenção de Jesus parte dessa premissa, né? Salvar vidas, espalhar as boas novas. Ok? E lógico que inserido nisso está todo esse contexto que a irmã explicou, da quebra de paradigmas, de viver uma vida voltada para o Senhor e transmitir essa paixão pelo Senhor e adoração, e tudo isso está nesse contexto. Você só vai pregar o Evangelho quem realmente está com o coração aberto para receber. Sem dúvida, com certeza. Se não tiver o Espírito Santo na vida, infelizmente você não vai abrir a boca e falar de Jesus. Com certeza, com certeza. E o propósito primário, então, da igreja era espalhar a mensagem. Ok? A gente pode, se a gente for simplificar ao máximo, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Né? A forma como tudo iria eventualmente se dar. Mas, na sua explicação mais simples, Jesus estabeleceu a sua igreja para quê? Para que a mensagem que ele veio pregar fosse espalhada. Por quê? Porque é o seguinte, Jesus foi um camarada que, aos olhos humanos, teve um ministério fracassado. Né? Vamos analisar isso um pouquinho? Jesus vem, começa uma igreja e abre um pontinho de pregação lá. Ok? Abre um pontinho de pregação com 12 pessoas. Aí prega, 3 anos e meio pregando e fazendo e acontecendo e evangelizando e vai daqui, faz milagre aqui, faz milagre acolá, ressuscita um morto, cura um paralítico, cura um cego e anda sobre as águas e multiplica uns pães, uns peixes. Chega um momento em que a igreja de Jesus estava bombando. Pelo menos 5 mil homens, fora mulheres e crianças, vão colocar aí 20 mil pessoas, imagina. De 12 para 20 mil pessoas, bombando a igreja de Jesus. Mas chega no fim do seu ministério, a igreja que começou com 12 termina com 11. Então, humanamente falando, o ministério de Jesus foi um fracasso. Começou uma igreja com 12 pessoas e no fim do seu ministério tinha 11 pessoas. Perdeu um. Né? Você escolhe 12 pessoas a dedo para começar a sua igreja e uma delas é o capeta. Você imagina? Hã? Ué. Né? Então, o sucesso do ministério de Jesus, a gente sabe que, isso eu não estou colocando aqui em jogo, a questão do seu sacrifício vicário, o seu sacrifício na cruz. A importância espiritual disso aí é indiscutível. Mas se a gente fosse falar do efeito multiplicativo do seu ministério, o ministério de Jesus só seria bem sucedido se a sua mensagem de fato fosse passada para frente. De que valeria o sacrifício de Jesus se com a morte dele, a ressurreição, com a ascensão dele, ficasse os 11 apóstolos e todo mundo sentado em casa, mexendo o dedo assim, esperando a morte para ir para a eternidade? O que aconteceria com o planeta? Esse evento que foi um divisor de águas na história do planeta não teria tido a eficácia que teve no sentido de se espalhar. Vocês estão me entendendo? O sacrifício de Jesus sempre foi eficaz para a salvação. Não é isso que está em discussão. É a questão de espalhar, é multiplicar os discípulos. Entendeu? Então, o ministério de Jesus só poderia ser bem sucedido se os discípulos se multiplicassem. Então, esse é o ponto-chave do que tornou o ministério de Jesus tão frutífero e tão eficaz. É que o que? Mesmo ele estando ausente, os 11 que ele deixou receberam uma plataforma de trabalho, uma plataforma, um modelo de não organização, mas de organismo, para estarem reunidos, um modelo de exercer autoridade, um modelo de seguir os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Eles receberam este modelo, eles receberam um molde, um padrão a seguir. Vocês estão me entendendo? E esse padrão que nós estamos analisando hoje, a igreja do Senhor,
era essencial que essa concepção, que essa eu vou chamar de filosofia, porque de fato é uma filosofia de sociedade, de comunidade, melhor dizendo. É uma filosofia de comunidade, ok? E esse entendimento, era necessário que esse entendimento fosse colocado para frente, senão o ministério de Jesus, por mais poderoso que tivesse sido enquanto ele estava na terra, ele teria morrido em seguida da sua ascensão. Vocês estão me entendendo? Por isso que é importante demais a gente entender isso. E hoje nós temos a Igreja de Jesus, mais de 2000 anos após a sua morte, ressurreição e ascensão. Hoje nós temos discípulos de Cristo espalhados por todo o planeta Terra. As Escrituras Sagradas, a Bíblia está traduzida hoje em mais de 2.800 idiomas e dialetos diferentes, em parte ou completa, espalhada por esse planeta todo. A Bíblia hoje vende cerca de 100 milhões de exemplares por ano. Por que isso? Por quê? Porque a igreja cumpriu com o seu objetivo desde o início. Que é o quê? Não reter para si uma mensagem que traria salvação para o mundo. Ok? Tá fazendo sentido? Tá bom? Então, se a gente começar em pensar qual eram os objetivos da igreja, quais são os objetivos da igreja, temos que partir dessa premissa. O objetivo da igreja é, em primeiro lugar, evangelizar o mundo. Porque se a igreja não evangeliza o mundo, a igreja perde o seu aspecto reprodutivo. E o que faz da igreja um organismo tão poderoso é a sua habilidade de reprodução, de reproduzir discípulos. Senão, a igreja primitiva não tinha sobrevivido. Por quê? A igreja primitiva estava sofrendo perseguição demais. Todo dia eles arrumavam um jeito de matar um discípulo. E se a igreja não estava reproduzindo discípulo, como é que ia fazer? Ia morrendo, ia chegar no último discípulo. E quem que passa para frente? A doutrina de Cristo. Quem que passa para frente? O que começou como tradição oral, mas passou a ser os escritos, que hoje conhecemos como os evangelhos. Quem que passaria para frente as coisas que Jesus disse? Quem que passaria para frente a sã doutrina, em sabermos o que é aceitável perante o Senhor e o que não é? O aspecto reprodutivo é o aspecto mais importante da igreja. Né? E hoje em dia nós temos, por causa da cultura moderna de consumismo, nós temos igrejas evangélicas hoje que estão muito mais preocupadas com o que está acontecendo no mercado gospel, eu coloco isso entre aspas, no mercado gospel, no sentido de consumir o mercado, consumir, desfrutar daquilo que está acontecendo dentro da igreja, mas pouco preocupada em reproduzir, em passar para frente, em frutificar. Né? Quando em João, Jesus falando que eu sou a videira e meu pai é o agricultor, né? E vocês são os ramos. Aí o que ele diz? Todo ramo que não estiver dando fruto, ele corta fora. E todo ramo que estiver frutificando, ele poda para que dê mais fruto ainda. Aí ele diz, e nisto o meu pai é glorificado, em que deis muito fruto. Deus é glorificado quando nós, que somos igreja, frutificamos abundantemente. Deus é glorificado a partir disso. Né? Vocês estão comigo? É. Então, os objetivos da igreja. Primeiro, evangelizar o mundo. Segundo, vamos lá, página 10. Ok? Tá aí, a gente tá no item 9, né? Estamos agora no item 9.2. Você tá comigo aí? A sua numeração é igual à minha, né?
Onde diz adorar a Deus, adorar Deus e, enquanto igreja local, prover meios de adoração. Então, todo mundo aí, né? Tá? Então, o autor da apostila, ele divide aí os objetivos da igreja nesse padrão. Número 2, ele diz que o objetivo da igreja é adorar ao Senhor e prover meios de adoração. Essa é uma das características maiores da igreja do Senhor, né? E isso está bem ligado ao que a irmãzinha ali disse, eu me esqueci o nome dela, mas o que a irmã disse no início, quando vocês estavam compartilhando, na opinião de vocês, quais são os objetivos da igreja, né? Ela nasceu e vive para adorar a Deus, pois o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, com sinceridade de coração. Isso mostra o dever de cada cristão em adorar ao Senhor, não simplesmente por louvor, mas por vida, consagração pessoal, santidade e amor ao próximo. Então, o autor da apostila está aqui pontuando a importância de, como igreja, sermos conscientes e intencionais a respeito da nossa entrega ao Senhor em adoração. Nós temos que ser intencionais a respeito disso. Buscar a Deus, né? O que as Escrituras Sagradas dizem? Buscar enquanto se pode achar. É agora que é a hora de buscar. É agora que é a hora de ser intenso nessa busca ao Senhor. Porque quando buscamos ao Senhor intensamente, é inevitável que a gente reproduza essa cultura nos discípulos que estamos gerando. Vocês estão me entendendo? E a busca ao Senhor é primordial para que vivamos uma vida onde somos de fato dependentes do Senhor. Onde, através da adoração, que nós encontramos um nível de relacionamento com o Senhor de intimidade, para ouvirmos a sua voz, para conhecermos a sua vontade. Ok? Quem está me acompanhando? E a partir desta atitude que nós temos acesso a experiências espirituais e sobrenaturais que acabam moldando a nossa vida de relacionamento com o Senhor. Né? Ok? Aí ele coloca o seguinte: a busca pela presença de Deus deve estar acima de todos os nossos interesses particulares. Observe atentamente abaixo, ele cita o texto de Salmo 63, 1 a 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E isso aqui não descreve a nossa cultura atual, gente? A cultura atual é isso aqui, é uma terra seca e cansada, onde não há água. Essa é uma descrição perfeita de como está a nossa sociedade hoje em dia. Para ver a Tua face e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Olha só, que proclamação linda, né? Devemos desejar que a presença de Deus flua intensamente em nós. Deve existir em nós uma sede insaciável pela glória manifesta de Deus em nossas vidas. Uma das orações feitas pelo profeta Isaías demonstra claramente o desejo que ele possuía: ver a Deus em toda a sua plenitude mais uma vez. Isaías 26, 9. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito, que há dentro de mim, madruguei a buscar-te. A gente tem textos como conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como que se alcança esse conhecimento e como que se continua a buscar esse conhecimento? Né? Através da busca do Senhor na sua presença.
E nós temos meios de adoração diferentes, né? Dependendo da cultura da igreja, a adoração ao Senhor pode simbolizar coisas diferentes, né? Tem culturas que a adoração é feita através de músicas e de forma intensa, e se ajoelhando na presença do Senhor, e por horas e horas. A cultura americana chama de soaking, né? É aquela adoração entregue e tudo e tal, mas não significa que é a única forma de buscar ao Senhor, né? Não é a única forma de buscar ao Senhor. O que é mais importante, o que a Bíblia mostra, inclusive a conversa de Jesus com a mulher a cananeia, a mulher samaritana, no poço de Jacó, a conversa de Jesus com ela é uma conversa muito reveladora nesse aspecto. Porque chega um momento em que ela pergunta, afinal de contas, onde que a gente tem que adorar? Aí Jesus dá uma palavra que é libertadora. Jesus diz basicamente o seguinte: não importa onde, desde que você adore em espírito e em verdade. O que importa muito mais do que aonde ou como é a intenção do coração, se o coração está de fato buscando a presença do Senhor. Vocês estão entendendo? Então, querido, se é com música ou se é com oração, se é em pé ou se é deitado, se é em casa ou se é no trabalho, não importa onde, não importa como, não importa quando, o que importa é se o coração está ansiando pela sua presença, se o coração está desejoso de conhecer mais do Senhor, experimentar mais da sua presença. Ok? Amém? O salmista Davi foi ainda mais profundo ao demonstrar em palavras o quanto desejava a presença de Deus em sua vida. Veja como era o desejo de um homem segundo o coração de Deus. Assim como servo brama como cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, né? E ele vai descrevendo essas simbologias, essas metáforas, são usadas para mostrar o desespero de alma de um ser que descobriu que não consegue encontrar respostas por conta própria e depende do seu Criador para encontrar a sua significância, o seu propósito, a razão de viver. E a partir desse sentimento de busca intensa é que nós conseguimos nos achegar mais próximos do Senhor, e isso precisa ser reproduzido, o desejo de buscar ao Senhor. O terceiro ponto que ele apresenta como objetivo da igreja é viver a mordomia cristã. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Ser mordomo fiel. Entender que as coisas que temos e que possuímos não são nossas de fato, são apenas instrumento na mão de Deus para exercer o seu querer e a sua vontade. Não é à toa que Jesus mesmo diz, né, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas se tornam uma consequência natural de você entregar tudo na mão do Senhor, né? Tudo na mão do Senhor. E quando a gente não vive uma vida de mordomos fiéis, a gente acaba perdendo o referencial, o foco do porquê temos o que temos, porquê temos a influência que temos. Sendo que tudo aquilo que Deus nos concedeu, porque tudo que temos é Ele que deu, amém? Amém. Tudo aquilo que Ele nos concedeu, de alguma forma, serve o propósito para o estabelecimento do seu reino. Tem que servir, e o nosso papel é descobrir como utilizar essas coisas para que o reino do Senhor seja estabelecido. Como igreja, nós temos uma obrigação espiritual de prestar atenção nessas coisas. É objetivo nosso. Ser mordomos fiéis. Né? E não apenas isso, mas também agir como agentes de Deus, embaixadores do reino dos céus. De tal forma que, quando alguém
vem buscando o Senhor, esses dias mesmo, hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Ontem nós recebemos uma ligação lá na igreja de uma moça que chegou recentemente de New Jersey e está passando por um momento muito difícil e tudo e tal, e chegou no dia anterior e está precisando conversar com alguém, precisando de uma igreja, e ela ouviu dizer que aquela igreja era uma igreja muito boa e que a gente ia dar atenção para ela, ia cuidar dela, e ela conseguiu aquele número e ligou para a gente lá na secretaria da igreja. Aí, conversando com ela, a secretária primeiro conversou com ela, aí orou por ela e tudo e tal. A gente depois ficou refletindo naquilo, como é sério, como que nós temos que viver uma vida de servidão, de servos. Uma pessoa como essa que vem em um momento de desespero, em um momento de aflição, em um momento de desafio na sua vida, ela chega ao lugar que ela espera encontrar mordomos fiéis do Senhor, servos, prontos para pegar daquilo que tem recebido e compartilhar com ela que está em necessidade. E ai de nós, queridos, se não estivermos dispostos a fazer isso com alegria no coração. Porque, quem sabe, o bem-estar dessa irmã, o bem-estar não apenas espiritual, mas também psicológico, emocional, financeiro, familiar, o bem-estar dela em todas as áreas está talvez dependendo dela encontrar um mordomo fiel. Né? Quem está me entendendo? Amém. Ok? Isso nada mais é do que sujeitar-se ao senhorio de Cristo. O crente individualmente e a igreja como um todo devem entender e compreender que nada do que possui é seu exclusivamente, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos os que nela habitam. Né? Isso é uma referência do Salmo 24. Devemos, portanto, viver profundamente esta verdade, procurando aplicar nossas vidas, nossos talentos, nossas posses, tudo em favor da obra e da expansão do reino de Deus na face da terra. Isso aqui, lembrando que nós estamos avaliando aqui os objetivos da igreja, a missão da igreja. Missão da igreja. Ok? Esse quarto ponto talvez seja um pouco redundante com o segundo, mas vale a pena mencionar que é buscar a presença de Deus. E eu conectaria isso com o que falamos a respeito de adoração. Quinto ponto, estudo e ministração da palavra, muito importante. Estudo e ministração da palavra. Por quê? Porque a igreja é defensora da sã doutrina. Defensora. Por isso que vocês estão fazendo aqui, depois de um dia intenso de trabalho, você tirar numa quarta-feira à noite, vir para cá e ficar 3 horas aqui estudando a palavra. Isso aqui é muito importante. E, infelizmente, não é a maioria que tem esse desejo de fazer o que vocês estão fazendo, mas se não fosse a minoria fazer, a sã doutrina não estava sendo protegida, nós não tínhamos os preceitos de Cristo. Se não tivesse gente que se preocupasse com isso, não tínhamos os preceitos, as ordenanças, não tínhamos a vontade de Deus manifestada, isso não podia ser passado para frente, a gente não ia saber o que Deus quer. Vocês estão entendendo? Né? Avaliando o histórico de como a Bíblia, eu estou falando sobre esse assunto, então esse assunto está fresco na minha mente, como a Bíblia chegou até nós. E a gente está estudando lá na igreja a respeito disso, o sacrifício que tantas pessoas estavam dispostas a oferecer até suas próprias vidas para que o texto sagrado fosse protegido. Imagina só, que coisa linda. Né? E nós temos a Bíblia que você tem hoje, comparada com manuscritos, que têm aí mais de 1.700 anos né? Mais de 1.700 anos, alguns desses manuscritos, por exemplo, do Mar Morto, dos rolos do Mar Morto, foram descobertos em 1947, alguns deles são datados, são cópias do livro de Isaías, o livro de Isaías quase completo, manuscritos quase inteiros que revelam os métodos impecáveis de reprodução desse material.
E mostra o quanto o texto que temos agora é fidedigno, tanto que o texto que temos agora é fiel ao que o original estava dizendo. E o quão alto preço algumas dessas pessoas pagaram para que esse texto permanecesse. Por quê? Pelo temor, pelo zelo a essa palavra. De saber que essa palavra são os preceitos de Deus. É a história de como Deus se manifestou à humanidade. Eu não posso tratar isso de qualquer jeito, eu tenho que proteger isso com unhas e dentes. Porque é só protegendo essa palavra viva que nós vamos manter os nossos pés firmes sobre a rocha. Vocês estão me entendendo? Antes da criação da impressora, né, com moldes de metal por Johannes Gutenberg, no século XV, 1455, se eu não me engano, antes disso, tudo que é livro, ele tinha que ser escrito à mão. Aí você imagina os manuscritos originais, porque papel vai rasgando, vai desgastando, então aquilo tinha que ser copiado constantemente para manter os escritos, manter os recordes. Aí você imagina, pega um livro desse tamanho aqui e você vai copiar ele à mão. Você vai copiar ele à mão, imagina. Vai copiar ele à mão. Aí, qual o risco? O risco são erros. Né? Erros. Só que a Bíblia não podia ser copiada com erros. Não podia ter erro, não podia adulterar isso aqui. Tinha que permanecer o que era. E acabou. Então não tinha margem de erro. Não é 2% percentuais para mais e para menos, igual as pesquisas do Ibope. Nada disso. Nada disso. Tinha que ser exato. Aí o que eles faziam? Tinha um sistema complexo de contagem de palavras e letras. De tal forma que terminava a cópia. Você vai fazer essa cópia. Aí você terminava e me entregava a sua cópia. Está aqui, pastor Diego, a cópia. Maravilha. A cópia está aqui. Que bom. Então vamos lá. Aí passa pelo crivo. Vamos ver quantas letras tem. Aí conta as letras, conta as palavras. Quase bateu na trave. Não passou por causa de 7 letras. Não passou por causa de 7. Mas só 7 dá para passar, não dá? Só 7. 7 letrinhas? Não passou por causa de 7 letras? Não passou. Então isso aqui é destruído. Queimado. Porque se não for perfeito, não vale. Afinal de contas, não pode adicionar nem um J e nem um tio. Não pode adicionar um ponto, não pode adicionar uma vírgula, não pode adicionar nenhuma letra. Então, os métodos que eles usavam eram métodos de altíssimo grau de sacrifício. E nenhum deles recebia paycheckzinho em casa para poder fazer isso, não. Faziam isso por amor e por dedicação. A história de John Wycliffe, que morreu queimado por preservar no seu coração o desejo de traduzir a Bíblia para o inglês. A gente vê no decorrer da história homens e mulheres que sofreram pela causa de proteger a sã doutrina, de tornar os escritos sagrados disponíveis a todos nós. E hoje você tem ela, se você quiser ela em papel, ela está em papel. Se você quiser no papel amarelo, ela tem no papel amarelo. Se você quiser no telefone, você põe no telefone. Se você quiser no iPad, você põe no iPad. Se você quiser, do jeito que você quiser, ela tem hoje. Mas é nosso papel estudá-la, ministrar a palavra como ela é. Como ela é. E ministrar a palavra como ela é não é fácil, não é simples, mas cabe à igreja fazer. Porque ministrar a palavra como ela é, muitas das vezes nos confronta. São verdades que nos desafiam. Mas cabe a nós fazermos isso. Quem está entendendo? E lembre-se, não é apenas fazer isso, mas é também reproduzir essa cultura, que isso é uma cultura. É uma cultura de valorização e de zelo pela palavra de Deus. Né? A gente vê hoje algumas aberrações por aí, né? No meio evangélico moderno, algumas aberrações.
coisas assim que a gente vê e pede misericórdia ao Senhor. Por que essas coisas chegaram ao ponto que chegaram? Por quê? Porque em algum momento da história desses ministérios, ou dessas denominações, ou desses obreiros, em algum momento perdeu-se o zelo pela ministração da palavra genuína como ela é. Cabe à igreja proteger isso. Agora, olha só. O autor da apostila descreve aqui em Atos, ele coloca Atos capítulo 8, versículos 27 ao 23, que conta uma história interessante, olha isso, né? Que é o eunuco que encontra com Filipe no meio do caminho. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Então ele foi para a igreja, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: e entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, olha só, o eunuco estava voltando da igreja sem entender o que estava lendo. Né? E tem algumas verdades bíblicas que, se nós não estivermos preparados para ensinar, o mundo não tem condições de entender se não for pelo Espírito Santo. Por isso que você tem que aprender. Né? Quem está entendendo? Amém? Ok? Sexto ponto, cultivar a comunhão uns com os outros. Né? A oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17 é muito interessante, porque ele diz: não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Fala forte comigo, um. Você está comigo na apostila aí? Página 11. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você sabe quando que o mundo vai crer que o Pai enviou Jesus ao mundo? Quando a igreja for um corpo. Tivermos união de verdade. Infelizmente, a igreja talvez é o único exército que mata os seus próprios feridos. Você acha que isso algum dia vai acontecer? Como é que é? Você acha que isso ainda vai acontecer? Eu tenho que crer que pode. Eu tenho que crer. Se eu não crer, continuar pregando para quê? Nós temos que crer, ué. E eu vou além disso. Eu creio que está acontecendo em muitos lugares. Né? Em muitos lugares, tem muitas cidades, estados, países inteiros sendo impactados pelo Evangelho, porque a igreja de fato se uniu. Como, por exemplo, o avivamento no Fiji. Vocês sabem do avivamento que aconteceu no Fiji? O que Deus fez naquele país? Que coisa fantástica! Se você não sabe, eu não tenho tempo de contar para vocês histórias aqui, mas procura no YouTube, tem vídeos, documentários a respeito do avivamento no Fiji. O que Deus fez naquele país? Porque a igreja decidiu se unir. E eles tiveram uma experiência forte com Deus, com aquele texto: se o seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus nossos caminhos, eu ouvirei dos céus. Aí a igreja se reuniu, começou a orar, começou a interceder, buscar a face de Deus juntos, começou a trabalhar juntos. De repente, o povo começou a ver a glória de Deus de uma forma nova. O país foi transformado. Até a terra foi abençoada. A terra não dava nada, passou a dar batatas enormes, começou a produzir, a terra foi revigorada. Isso é o quê? O poder da influência da igreja reunida. Vocês estão me entendendo? Então, eu diria, meu irmão, que está acontecendo. Não está acontecendo em todos os lugares ainda, mas estamos caminhando para lá.
né? Amém? Ok, vamos lá. Tem até a ministração aqui sobre o avivamento. Tem aí, você achou? É no YouTube, né? Tem um documentário enorme, é um documentário e vale a pena assistir. É transformador, vale a pena assistir. É nas ilhas, né? Exatamente. Só esse É. estudo que está acontecendo 1 hora e aqui já meia é, de tipo assim, ministração. pelos anos, muitos anos atrás, tipo assim, não acontecia isso. Tipo assim, para poder ir alguém ministrar uma aula igual a gente está tendo aqui, se não fosse do, tipo assim, do mesmo ministério, os pastores não aceitavam. Uhum. Hoje em dia, tipo assim, já não está acontecendo. E essa colaboração é muito importante, né? Porque, afinal de contas, o Provérbios diz que como ferro com ferro se afia, assim é o homem ao semblante do seu amigo. Ou seja, o nosso relacionamento uns com os outros vai nos melhorando, vai nos abençoando, né? Vocês estão me entendendo? E a gente precisa estar abertos para trabalharmos uns com os outros e para recebermos ministração do Senhor através do nosso próximo. Porque, afinal de contas, Deus usa justamente os nossos relacionamentos para poder nos abençoar. Ok? Né? Tem um texto do apóstolo Paulo que é muito interessante porque fala justamente sobre essa noção de corpo, né, na igreja e como todas as partes são necessárias. Abre em 1 Coríntios comigo, capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12. Olha só o que ele diz. Pode ser versículo 12 também. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Né? A gente fala assim, tem gente que tem um ministério para pregar sobre um assunto específico. Pastores que, por exemplo, têm ministério para pregar sobre família. Outros têm um ministério voltado para a guerra espiritual. E a gente tem gente que acha ruim isso. Por que não prega sobre tudo? Nós somos corpo. Deus levantou pessoas com ministérios distintos, né? A uns Deus deu para ser levantado como apóstolo, profeta, pastores, doutores e mestres. Vocês estão entendendo? Ok? Olha só, ele continua. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocados, cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Olha que coisa fantástica de Deus.
Aí o apóstolo Paulo, ainda aproveitando que nós estamos nesse assunto, antes do break, vai para Efésios capítulo 4, porque o capítulo 4 de Efésios também fala umas coisas muito lindas a respeito de como a igreja é edificada. Efésios capítulo 4. Vamos no versículo 13. Achou aí Efésios capítulo 4? Tá? Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Tá? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Né? A gente precisa promover a comunhão, confraternização entre os irmãos, porque é justamente na justa cooperação de cada parte que o corpo efetua o seu próprio aumento e se edifica. Vocês estão me entendendo? E ele diz que o corpo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio, não é dos músculos, é das juntas. Né? Das juntas. São os ligamentos, são as conexões. Né? São as conexões. Faz sentido? Faz sentido? Amém? Vou dar mensagem que você pregou aqui sobre a rede. Né? Verdade, já faz um tempinho isso aí, né? Faz tempo não, foi no projeto de vida, né? Foi esse ano, né? Esse ano o tema de vocês é conexão, não é? Olha só, que propício. Né? Verdade. Verdade. Olha só, então vamos à página 12, ler os últimos 2 parágrafos aí dessa sessão 9 e aí a gente para o nosso break, tá? O break é 9 ou 9h30? 9 horas, né? O ideal de união para a igreja nunca chegará a completa satisfação na terra, em função de posições teológicas diferenciadas entre grupos componentes da igreja. Essas diferenças surgem de início em decorrência da incapacidade humana de plena compreensão da Bíblia em sua íntegra e da debilidade humana em compreender plenamente a vontade do Deus infinito revelado em Cristo Jesus. Agora, nesse ponto aqui, eu queria inserir um comentário, que é o seguinte: ainda que temos denominações diferentes, que têm entendimentos e compreensões diferentes a respeito de alguns aspectos bíblicos, isso não nos impede de estarmos juntos. Não nos impede. Por quê? Porque o corpo central daquilo que representa a doutrina cristã não vai mudar. Não cremos que Jesus é Deus, cremos que Ele morreu para a salvação do mundo, e etc e tal, Deus Trino, e etc e tal. O que a gente chama de credo, né? A nossa crença cristã não muda. Então, independe se você, por exemplo, é pós-tribulacionista e eu sou pré-tribulacionista. Essa diferença entre nós não nos impede de atuar juntos para salvar essa cidade. Vocês estão me entendendo? Né? Quando colocamos de lado porque essas diferenças, no contexto geral, essas diferenças são pequenas e elas são, na verdade, devem ser ciscos comparados à importância que tem a doutrina da salvação. Nós não podemos colocar a união do corpo de Cristo em xeque por causa de interpretações diferentes, de coisas que são complementares apenas. Vocês estão me entendendo?
Apressando para atingir o alvo de união, cabe à igreja local e aos indivíduos que a compõem definir até que ponto pode-se haver sua cooperação e envolvimento com outros de perspectivas diferentes. Dentro da igreja local, há algo da mesma necessidade, porém espera-se que os indivíduos de uma congregação poderiam mais facilmente cooperar entre si. A união esperada não é que todos sejam igualmente amigos íntimos, mas que todos tenham respeito cada um pelo outro e procurem atuar entre si em amor. Nesses parâmetros, é possível viver em harmonia e união para, em conjunto, cumprirem com a nossa missão, com a missão da igreja. Amém, queridos? Amém. Então a gente encerra por aqui, a gente avança na próxima aula, no item 10, a ilustração das ferramentas da carpintaria, e a gente vai concluir a nossa reflexão. Tá bom? Amém? Bênção.